Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer. Ele não está aqui, mas no Paulo Lourenço ele disse-me que tinha que fazer aí um round pelas três cidades de sede, digamos assim, deste evento. Queria agradecer ao Paulo Lourenço o convite, aqui na pessoa do Sr. Presidente, felicitar esta iniciativa. De facto, é muito fácil dizer que é fácil fazer, mas só quem faz é que tem isso bem presente, e queria felicitá-los. Queria cumprimentar quem emprega este tempo num sábado à tarde e, naturalmente, cumprimentar a Ana. Muito bem, o Paulo é que é o culpado deste tema, não fui eu que o escolhi, e ele dizia-me, foca-te sobretudo na questão da União Europeia. E, portanto, é isso que eu vou aqui tentar fazer. E, portanto, se calhar, vocês, quando se fala em desporto e União Europeia, lembram-se sobretudo deste senhor. Este senhor, o Jean-Marc Bosman, dá, enfim, nome àquilo que muita gente diz que é a Lei Bosman, mas não é verdadeiramente, tecnicamente, uma lei, é um acórdão, foi uma decisão de um tribunal europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia. A cada 15 de dezembro celebra-se o passar de mais um aniversário e ele revolucionou completamente o futebol. E nessa altura é que se percebeu que o direito da União Europeia tem influência no dia-a-dia. Porquê? Porque ele conseguiu provar que um jogador de futebol, também o óbvio, mas até lá é como organizar estes eventos, até lá nunca ninguém tinha conseguido. Um jogador de futebol é um trabalhador. Logicamente, se é um praticante desportivo profissional, deve ser entendido como tal, e por isso a livre circulação de trabalhadores aplica-se aos profissionais de futebol e aquilo de que ele foi vítima deixou de poder ser praticado. Ou seja, ele tinha terminado o seu contrato, mas mesmo assim, para poder ser transferido para um outro clube de um outro Estado-membro da União Europeia, àquela data era necessário, ainda assim, que o clube de destino tivesse que pagar ao clube de origem uma indenização por essa transferência. O que é entendido naturalmente como criar uma barreira, um obstáculo a essa mesma transferência. Ele disse, não, isto aqui estão-me a impedir de aceitar uma oferta de emprego. Isto é uma barreira à minha circulação enquanto trabalhador. E ele conseguiu, a partir disto, aumentar exponencialmente, com esta decisão, o fluxo de transferências internacionais e o futebol nunca mais foi o mesmo desde então. E foi o direito da União Europeia. Há até inquéritos que se faz a muitos cidadãos da União Europeia que se pergunta, sabe o que é o direito da União Europeia? E há estudos que dizem, eu apercebi-me que existia o direito da União Europeia graças ao acórdão de Bosman. Ora bem, muito rapidamente, o processo de integração europeia começa em 57 com o Tratado de Roma, não havia desporto. Naturalmente, depois de uma guerra, ninguém quer saber de desporto, a preocupação era com o ressuscitar da Europa do ponto de vista do pós-guerra e do ponto de vista financeiro. Aos poucos, falava-se ainda em direito comunitário, não em direito da União Europeia, aos poucos, o que é que foi acontecendo? Já havia decisões, o Tribunal de Justiça da União Europeia já ia decidido sobre estas matérias, antes mesmo do acórdão Bosman, mas só este acórdão é que tornou verdadeiramente este assunto na ordem do dia. E quando é que se decidia sobre o desporto? Curiosamente, decidia-se sobre o desporto quando ele tinha a sua dimensão económica. Porquê? Porque o tratado não tinha o desporto inserido e, portanto, só se olhava para o desporto não na sua dimensão de desporto, mas o desporto na sua vertente económica. Para quê? Para aplicar as liberdades fundamentais que nós todos conhecemos. Livre circulação de trabalhadores, livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, trabalhadores, livre circulação de capitais. O desporto é a economia também e as liberdades fundamentais aplicam-se também ao desporto. Em 2004, um ano que também nos recordamos por outros motivos, falhou a chamada Constituição Europeia. Constituição Europeia em que inseriu o desporto no tratado. Isso só aconteceu aqui em Lisboa, em 2009, e desde 2009 que nós temos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a referência ao desporto. Ou seja, a União Europeia passou a olhar para o desporto como também uma forma de intervir nele. Cada Estado é que faz as suas políticas desportivas. A União Europeia, ao contrário, por exemplo, da política agrícola comum, não nos vem dizer como é que nós definimos as nossas políticas de desporto, mas já tem uma forma também de intervir e podemos falar nisso se quiserem. A verdade é esta, o desporto hoje representa 2% do PIB da União Europeia e há muito contencioso que se passa em todo o lado que envolve o direito da União Europeia. Ou seja, pode acontecer no
Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Lisboa, discutir-se a aplicação do direito da União Europeia. Não é só nos tribunais da Justiça da União Europeia. O direito da União Europeia aplica-se nos tribunais nacionais, aplica-se na autoridade da concorrência. Por exemplo, ouvimos aqui não há muito tempo um caso em Portugal que ainda está pendente, aqui agora no tribunal em Santarém, precisamente por um alegado cartel, uma alegada prática restritiva da concorrência, quando todos, no fim ou no auge da nossa pandemia, as sociedades esportivas, juntamente com a Liga, terão acordado que não contratariam entre si os jogadores que entendessem resolver o contrato, rescindir o contrato, invocando justa causa para o efeito. Ora bem, e o desporto e a União Europeia estão muito presentes na nossa legislação e às vezes não nos damos conta disso. Por exemplo, quando nós temos balizas nos nossos campos, infelizmente temos que nos recordar que morreu uma criança em 2003 porque estava presa, porque estava a apoiar-se numa baliza e porque a baliza não estava presa ao solo, a criança morreu. Foi necessário legislar, obrigar a partir de então que todas as balizas estejam presas ao solo, e essas balizas, de acordo com a nossa lei, têm que estar homologadas pela União Europeia. É o direito da União Europeia a intervir, circulam as balizas, circulam mercadorias. É a livre circulação de mercadorias que está a funcionar. Por outro lado, quem gosta de tiro, e há vários tiros no mundo do desporto, usa armas. A circulação das armas, a autorização para eu de ter uma arma e circular com ela, faz com que não seja automática a circulação dessa mercadoria também. É o direito da União Europeia a funcionar da mesma forma. Por outro lado, num ginásio há um técnico de exercício físico, um instrutor, há um diretor técnico. Essas pessoas têm um título profissional que o IPDJ lhes emitiu, mas podem circular para um outro Estado-membro da União Europeia com esse diploma e exercer as mesmas funções nesse outro Estado-membro. Porquê? Porque há um reconhecimento mútuo desse diploma. Uma vez tendo esse diploma em Portugal, posso exercer essas mesmas funções num outro Estado-membro. É o direito da União Europeia a funcionar. O mesmo se diga se eu for um técnico de um centro de mergulho. E isto porquê? Porque estamos aqui em causa a livre prestação de serviços ou a livre circulação de trabalhadores. Ou até um treinador. Bem sabemos que, por exemplo, no futebol, depois já há convenções, nomeadamente no âmbito da UEFA, que podem estabelecer requisitos adicionais e que não fazem com que haja este reconhecimento mútuo de diplomas, mas é o que decorre da lei. Da mesma forma, e hoje infelizmente não pude ouvir porque tenho muita admiração por ambos, a nossa lei, do chamado Lei do Contrato de Trabalho Desportivo, tem lá uma norma que diz que são nulas todas as disposições que, mais ou menos como isto, que ponham e condicionem a liberdade do praticante desportivo, fim do seu contrato. Ora bem, isto resulta do quê? Do Acórdão de Bosman. Houve necessidade da nossa lei ir a reboque do Acórdão de Bosman, dizendo que ninguém pode condicionar a liberdade de trabalho de um praticante quando findou o seu contrato. O mesmo Bosman, por exemplo, que também condicionou o limite da duração dos contratos. Nós hoje temos, na nossa lei do contrato de trabalho desportivo, o máximo de 5 épocas. Antes disso, eram 8 épocas. Entendeu-se que 8 épocas blindava muito um contrato. Um praticante que fique 8 épocas, assina um contrato por 8 épocas, dificilmente depois consegue circular. Portanto, aqui a livre circulação de trabalhadores também está a funcionar. E as apostas? O direito da União Europeia também está nas apostas, porque nós tínhamos o monopólio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu, por acaso, na altura até intervim nesse processo, pela Santa Casa e pela Associação Portuguesa de Casinos, a defender o monopólio. Mas a verdade é que as coisas evoluem e liberalizou-se as apostas. E hoje há empresas que operam prestando esse serviço. O que está aqui em causa é uma prestação de um serviço. Ora, o direito da União Europeia exige a livre prestação de serviços. Muito bem, por isso é que temos várias empresas que prestam esse serviço em Portugal. Porque o direito da União Europeia obriga a que haja o fim dos monopólios. Na altura ainda se manteve o monopólio da Santa Casa, porque se dizia o quê?
que se liberalizam os serviços, incentiva-se ao vício do jogo. Mas as coisas mudaram pela Europa toda. E o que é que acontece? Diz a lei que essa empresa que queira ter uma licença para explorar uma casa de apostas, digamos, tem que estar sediada na União Europeia e ter uma conta na União Europeia. É o direito da União Europeia a funcionar. Estabelecimento tem que estar estabelecida na União Europeia, o direito de estabelecimento está previsto no tratado. Depois uma questão muito polémica também. Não sei se vocês vivem isso nas vossas diferentes modalidades, mas o nosso regime jurídico das extrações desportivas diz que em modalidades individuais só pode ser campeão nacional um cidadão português. Aqui é o direito da União Europeia a não ser respeitado. Temos um decreto-lei, portanto, um diploma do nosso governo, que diz que, se eu não for um cidadão português, numa modalidade individual não posso ser campeão. Ou seja, sou o primeiro classificado, mas se sou de um outro país, não sou campeão nacional. Já houve até contencioso a este respeito no Tribunal Arbitral do Desporto por 2 vezes. É o direito da União Europeia, é a questão da livre circulação de trabalhadores, é a questão da não discriminação em razão da nacionalidade. O direito da União Europeia diz que eu não posso ser discriminado em razão da minha nacionalidade no espaço dos 27 Estados-membros da União Europeia. Portanto, ele está aí. O direito da União Europeia está por aí. Como está, por exemplo, agora vamos ver o Mundial do Qatar. Qualquer pessoa que não tenha dinheiro ou não queira subscrever um canal codificado vai ver os jogos da nossa seleção em canal aberto. Porque também houve um operador que quis comprar. Não sei quem foi, ou se há mais do que um, por acaso não estou ao corrente disso. Mas desde que haja um operador que queira transmitir em sinal aberto, ainda que haja um privado que tenha adquirido o exclusivo, há determinado tipo de jogos que têm que ser obrigatoriamente disponibilizados para que todos os possamos ver em canal aberto. E que jogos são esses? São jogos que estão listados anualmente pelo Governo num despacho que diz são acontecimentos de interesse generalizado do público. Esse despacho é publicado em Portugal pelo nosso Governo e é publicado nos 27 Estados-membros pelos governos de todos os Estados-membros da União Europeia. Porquê? Pelo direito que todos nós, cidadãos, temos de aceder à informação, ponto 1, mas também pela livre prestação de serviços audiovisuais. Todos os operadores também poderem prestar esse serviço aos cidadãos. É o direito da União Europeia. E não é só na legislação estadual que ele está presente. 2 exemplos, entre outros, podem ser dados ao nível do direito da União Europeia na regulamentação desportiva. Por exemplo, quando falamos no pagamento de uma compensação por formação no caso da celebração do primeiro contrato de trabalho desportivo, ou seja, no caso da celebração de um primeiro contrato com um profissional. Isto está previsto, como sabem, na regulamentação, nomeadamente no futebol. Poder-se-ia dizer, bom, mas se exige este pagamento, isto significa que estamos a criar uma barreira à celebração do primeiro contrato. E estamos a criar uma barreira a um trabalhador. Mas, ao mesmo tempo, também se está a reconhecer que está a compensar quem formou o jogador. Pode-se criar uma barreira? Se for a nível doméstico, estivermos a falar de uma transferência puramente interna, o direito da União Europeia não vai atuar. Mas, se não, já vai atuar. A questão é, a jurisprudência dos tribunais da União Europeia sempre disse qualquer coisa como isto. Há regras que podem até violar o direito da União Europeia, mas desde que contribuam para incentivar a aposta na formação, a aposta nos jovens jogadores, apesar de violarem o direito da União Europeia, consideram-se objetivamente justificadas. No sentido em que todas aquelas regras, e houve já um acórdão, em 2010, o acórdão Olivier-Bernard, em que isto se passou, precisamente, em que estava em causa uma convenção coletiva que previa uma norma semelhante a esta. Pode-se prever a obrigatoriedade de celebração do pagamento de uma compensação, no caso da celebração do primeiro contrato de trabalho,
mesmo que se considere que isso vai restringir as possibilidades da celebração desse primeiro contrato de trabalho, porque uma série de clubes que querem celebrar o contrato com esse jogador, se calhar retraem-se porque não querem pagar esse montante, porque isso vai compensar quem formou o jogador. É o direito da União Europeia que também está aqui a funcionar. Os dois exemplos que trago são dois exemplos em que se viola o direito da União Europeia, mas que é objetivamente justificada essa violação. O segundo exemplo tem a ver com os chamados jogadores formados localmente, os homegrown players. Conhecemos, e isto difere muito, mesmo em Portugal, isto difere muito de competição para competição. A possibilidade de, nos regulamentos de competições, prever a obrigatoriedade de, no plantel, ou na ficha técnica do jogo, ou até nos 11 que vão alinhar, haver um número mínimo de jogadores formados localmente. E o conceito, está ali transcrito, e vejam, eu fiz de propósito, é a definição, o tamanho da definição. Este é do regulamento de competições da Liga. A definição do que é um jogador formado localmente muda muito de regulamento para regulamento e, inclusive, às vezes, na própria Liga, em diferentes competições, tem diferentes perspectivas. Mas, para dizer o quê? Queremos que seja um jogador que tenha sido formado durante um determinado período de tempo, um jogador jovem, de uma idade jovem, durante um determinado período de tempo, que tenha sido formado num clube local, num clube de uma determinada associação daquele país. Ora, o que é que faz com que isto aconteça? Faz com que aconteça que, se eu tenho que ter um conjunto de jogadores formados localmente no meu plantel, é uma cota. Se eles têm que ser formados localmente, eu não vou poder contratar outros jogadores que não tenham sido formados num clube, num centro de estágio, numa academia daquele mesmo país. Obviamente que quem é formado num clube, num centro de estágio ou numa academia daquele mesmo país, não tem, o critério não é a nacionalidade, não se está a dizer que ele tem que ser português. Mas a grande probabilidade é que ele seja português, porque a maior parte dos jogadores que são formados em Portugal, numa determinada idade, por exemplo aqui, entre os 15 anos e os 21 anos, aqueles que são aqui formados, muitos deles poderão não ser portugueses, mas a grande maioria será portuguesa. Dir-se-á, então isto discrimina em razão da nacionalidade. Porque um clube que tem uma cota no seu plantel diz, estes têm que ser necessariamente formados localmente. Então, já uma parte do meu plantel eu não posso ir contratar fora. Se não posso ir contratar fora, onde é que está a livre circulação dos trabalhadores? Não estou a discriminar em razão da nacionalidade? Diretamente não, porque o critério não é a nacionalidade, o critério é quem é formado. O que é que já foi decidido pelos tribunais fora e pela Comissão Europeia? Discrimina em razão da nacionalidade, indiretamente. O critério não é a nacionalidade, mas indiretamente, obviamente, que os formados localmente são os locais, na sua maioria. Mas vamos considerar isto objetivamente justificado. Porquê? Porque estamos a proteger a formação dos jovens jogadores. Tudo o que sejam regras para a aposta da formação dos jovens jogadores e, indiretamente, proteger as seleções nacionais, é objetivamente justificado. É o direito da União Europeia que está presente em regras da nossa regulamentação desportiva nacional. Portanto, ele anda por aí. Como anda na regulamentação desportiva internacional? Com a sua força. Dois exemplos também apenas. Proteção de menores. A FIFA, no seu regulamento sobre o Estatuto de Transferência de Jogadores, tem, no artigo 19, uma proteção que nós conhecemos, que é a proteção, regra geral, a proibição de transferências internacionais de menores. Só a partir de 18 anos é que se podem transferir menores de uma federação nacional para outra federação nacional, sabe? Com uma dimensão internacional. De um país para outro país, no fundo. Só quando há uma regra, há exceções. E, neste mesmo artigo, depois vem um conjunto de exceções. Uma das exceções é, bom, eles podem não ter 18, podem ter 16 aos 18, desde que essa transferência ocorra onde? No território da União Europeia. Pergunta-se, mas porquê no território da União Europeia e não no território africano ou no território asiático? Aliás, já tem havido protestos de outras confederações em relação a isto.
A resposta é por causa do direito da União Europeia. Porquê? Porque eu, a partir dos 16 anos, na maior parte dos países da União Europeia, já posso celebrar um contrato de trabalho. Ora, se eu não posso transferir de um país para o outro com 16 anos, significa que me estão a restringir a possibilidade de celebrar um contrato de trabalho. Se me estão a restringir essa possibilidade, limitam a minha circulação enquanto trabalhador. Portanto, é a FIFA, que é uma entidade suíça, privada suíça, a ter em conta o direito da União Europeia, nem sendo sequer a FIFA, portanto, nem sendo sequer a Suíça, um membro da União Europeia. Portanto, o direito da União Europeia influencia a FIFA a abrir uma exceção especificamente para o território da União Europeia. Outro exemplo. Na antiga, já não se chama assim, o Financial Fair Play, as regras do Financial Fair Play, as novas regras que a UEFA tem para a sustentabilidade financeira, em relação aos contratos escritos, que têm que ser escritos com os jogadores, diz: devem respeitar um acordo que foi celebrado entre a ECA, uma entidade que representa mais de 100 e tal clubes a nível europeu, a EPFL, portanto, que é uma entidade que representa uma série de ligas, dezenas de ligas a nível europeu, e a UEFA, celebraram um acordo com os estándares mínimos do que é que os contratos devem lá ter. E celebraram porquê? Por força de um diálogo social, de um acordo entre eles, ao abrigo de uma decisão da Comissão Europeia. Portanto, é a União Europeia a juntar estas entidades que celebram um acordo, e é com base nesse acordo que a UEFA diz para ver se alguém está a cumprir ou não do ponto de vista contratual, e, portanto, se podem ou não aceder às competições da UEFA, vamos ver se os contratos obedecem a um diálogo social nos termos do direito da União Europeia. Portanto, o direito da União Europeia está sempre aí presente. E como está presente em normas, depois está presente nos litígios, como é bom de ver. E neste momento, correm vários litígios que são do conhecimento de toda a gente, e um deles, desde logo à partida, o mais conhecido é o da Superliga. Este ano, para além de se assinalar em 15 de dezembro mais um aniversário da passagem do Acórdão Bosman, vamos ter, nesse dia, um momento muito importante, porque vão ser as conclusões do Advogado-Geral no Luxemburgo, no Tribunal de Justiça da União Europeia, para 2 processos. No mesmo dia, o mesmo Advogado-Geral vai emitir as suas conclusões. E essas conclusões, normalmente, são seguidas pelo Tribunal no seu acordo, na sua decisão. Isto pode mudar tudo. O sistema piramidal que nós temos hoje, de as competições serem decididas por federações, serem organizadas por federações, pode mudar tudo de um momento para o outro. Da minha opinião, eu espero que não, mas temos de estar preparados para que isso mude. E esses 2 processos que estão pendentes têm a ver com o direito da União Europeia. Mas começam em tribunais nacionais. O caso ISO, mas o mais conhecido é o caso da European Super League. O que acontece? No primeiro caso, estamos a ver com a proibição dos atletas poderem, no âmbito de uma federação, quando fora do calendário competitivo, irem participar em competições organizadas por uma outra entidade, que pode ser uma entidade privada, comercial, de entretenimento. E pode ou não uma Federação Desportiva Internacional dizer assim: qualquer atleta que compita fora da órbita federada já não pode regressar, ou então pode regressar, mas é severamente sancionado disciplinarmente. Isto é ou não um abuso da posição dominante da Federação Internacional, que é única, porque o modelo piramidal assenta numa Federação Desportiva Internacional por modalidade, em regra. E depois a pergunta em relação à Superliga, que vem de um processo que nasce em Madrid, num tribunal madrileno, que faz duas perguntas ao Tribunal de Justiça da União Europeia, é esta: pode ou não a FIFA e a UEFA terem determinados estatutos, determinadas normas nos seus estatutos e regulamentos que proíbam que os seus clubes, também eles, autonomamente, organizem uma competição paralela. E podem ou não também sancionar disciplinarmente os clubes pelo facto de tomarem essa mesma decisão. É ou não também isso restritivo da concorrência? É ou não isso também um abuso da sua posição dominante? Se o Tribunal de Justiça vier a dizer que não pode haver este comportamento da parte das federações internacionais e das confederações continentais, é a mudança do modelo europeu tal qual o conhecemos. É o direito da União Europeia a mudar tudo. Portanto, ele anda aí. Da mesma forma,
há bocado davas aqui o exemplo das regras dos jogadores formados localmente. Se até agora tem sido decidido que há uma discriminação indireta, mas objetivamente justificada, há quem não desista. E há um processo agora pendente também, em que um jogador e um clube, o Antuérpia, estão a pôr em causa, também junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, esta regra. Ela nunca chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Se o Tribunal de Justiça da União Europeia vier a dizer, ao contrário do que se tem decidido mais abaixo, e pela Comissão Europeia, que apesar de tudo, sim, viola, é uma discriminação indireta, mas já não consideramos que seja objetivamente justificado, vamos deixar de ter estas regras ao nível das nossas competições locais. Por outro lado, há um outro processo que também corre, que é o processo de ARRA, que tem a ver com uma coisa que nós também temos na nossa lei do contrato de trabalho desportivo, que é a responsabilidade solidária dos clubes, e que o caso Rafael Leão é um caso paradigmático a nível da regulamentação da FIFA, e é o que está ali em causa, neste processo. Como vocês sabem, ouve sempre falar desta questão do Lille ser subsidiariamente responsável, ter que pagar também, vamos dizer assim, conjuntamente com o Rafael Leão. Isto resulta de uma norma que vem no regulamento sobre o Estatuto de Transferência de Jogadores da FIFA. Porque se presume que, uma vez tendo assinado, rescinde unilateralmente o contrato com o Sporting, no caso, depois, mesmo que tenha negociado, a ter sido o caso, com outros clubes, o facto de ter vindo a assinar com o Lille, presume-se, de acordo com o regulamento da FIFA, que o Lille influenciou a decisão do jogador. A regulamentação da FIFA tem esta presunção de que a manutenção da estabilidade contratual de um jogador foi quebrada porque o novo clube, o clube de destino, influenciou. E, portanto, o clube de destino se influenciou e beneficia do jogador ter rescindido o contrato sem justa causa, tem que também chegar-se à frente e pagar também. Ora, isto é entendido neste processo do caso de ARRA, que isto pode pôr em causa a livre circulação de trabalhadores. Porquê? Porque os clubes refreiam a contratação do jogador que está livre no mercado, mesmo não porque podem pensar assim, eu não tenho nada a ver com isto, eu percebi que o jogador está no mercado, eu não sabia sequer que o jogador tinha rescindido, de repente sei porque vem um empresário que me mostra o jogador, só que eu tenho medo de depois ter que pagar solidariamente. Não vou contratar o jogador. Se não vou contratar o jogador, significa que a circulação do jogador está restringida. Portanto, também o direito da União Europeia pode vir a pôr em causa esta norma do regulamento da FIFA. Então, também ainda, curiosamente, aqui o processo SWIFT está a discutir a proibição do TPO. Recordam-se do acórdão do tempo do presidente Bruno Carvalho, aquele processo do Marcos Rojo com o Manchester United, que foi daí que se falou tanto, o caso Doyen, que se falou tanto do TPO e do TPI. Ora bem, a FIFA acabou com aquela possibilidade da percentagem dos clubes, de terceiros em geral, de terem uma percentagem dos direitos económicos dos jogadores. De um fundo, por exemplo, de ter uma percentagem dos direitos económicos dos jogadores. Aquela situação em que um terceiro ajudava os clubes a contratar um jogador, tinha uma percentagem sobre os direitos económicos do passe, vamos dizer assim, do jogador, mas, claro, quando o jogador se transferisse mais tarde, havia um crédito futuro. Eu ajudei-te a comprar o jogador, eu ajudei-te com 60%, então agora, quando tu transferires o jogador, os 60% do produto da venda vão ser meus. Ora, isso a FIFA proibiu. Ora bem, essa proibição condiciona o quê? Eu, investidor, deixo de poder investir no espaço dos jogadores. Ora, o que é que diz o direito da União Europeia? Livre circulação de capitais. O que significa que eu, que tenho capital, não posso investir no espaço do jogador, nos direitos económicos do jogador, por força de uma regra da FIFA, que porventura viola o direito da União Europeia. Se calhar, a proibição do TPO pode acabar com este processo. Por fim, ainda corre termos num tribunal belga o caso Sterling, que tem a ver com as regras do prévio Financial Fair Play, também direito à concorrência e diversificação de capitais. Isto para dizer o quê? Que o contencioso faz, a litigância faz, com o direito da União Europeia sempre a poder ser invocado. Ou seja, nós não invocamos apenas e só a nossa legislação nacional. Nós podemos e devemos invocar o direito da União Europeia quando está em causa qualquer processo que nós temos, seja num órgão disciplinar nacional,
seja no Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal, seja no CAS, em Lausanne, seja no Tribunal de Justiça da União Europeia. O direito da União Europeia está sempre presente. Portanto, não podemos deixá-lo de lado e ele pode, inclusivamente, vamos ver o que acontece a 15 de dezembro, mudar o baralho todo aqui do modelo europeu do desporto. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu gostava de perguntar, até para isto ser mais interativo, em termos de representatividade, que tipo de modalidades estão em representação de que coletividades, de que clubes, só para termos aqui noção do que é que temos aqui na plateia? Muito bem. Treinadores de futebol. Aliás, é o senhor mais bem vestido aqui da sala. Muito bem, portanto, temos aqui modalidades além do futebol, temos aqui pequenas coletividades, dirigentes, representantes do poder local, portanto, temos aqui uma diversidade de... Ok, portanto, privados também que atuam na área do desporto. Isto é importante para tentarmos aqui levar o debate. Muito bem. Pronto, acho que já temos aqui alguma representatividade e diversidade para tentarmos moldar aqui um bocadinho a riqueza deste debate, porque este tema dava para fazermos um congresso só sobre isto, mas também trazer-vos algumas coisas que vos aportem alguma prática, alguma utilidade para aquilo que são as vossas funções. E eu iria dividir isto aqui em duas partes, questões relativas à União Europeia, propriamente dita, ao direito da União Europeia, mas depois também queria passar aqui um lamiré pela parte da Constituição, que embora tenha sido abordada implicitamente, levantar aqui umas questões ao Alexandre e também deixar-vos enriquecer este debate também à Constituição, naquilo que é a promoção do desporto e do desporto para todos, sobretudo. Portanto, acho um tema rico para trazer aqui a este debate. Mas começando, Alexandre, por aquilo que foi a tua intervenção, deste inúmeros exemplos daquilo que é a presença do direito na União Europeia, na nossa ordem jurídica portuguesa, e de que forma é que isso se aplica ao desporto. E exemplos riquíssimos. Em termos, gostava de te ouvir, ou seja, em termos do impacto do direito da União Europeia naquilo que é a realidade do dia-a-dia de pequenas coletividades, de associações, a nível autárquico, inclusive, ou seja, de que forma se mantém os mesmos exemplos ou se há aqui algo novo a acrescentar relativamente a como é que o direito da União Europeia se materializa no dia-a-dia destas coletividades. Eu lembro sempre do professor Seara, em tempos, dizer que em Sintra, quando ele era Presidente da Câmara, que tinha quase 50% de imigrantes. E dentro desses imigrantes há muitos cidadãos da União Europeia. E há muitos cidadãos também de países que têm acordos de associação com a União Europeia. E muitas vezes essas crianças e esses jovens deparam-se com regulamentos de clubes, com regulamentos de federações, em que o acesso às competições está vedado porque não são portugueses, ou o acesso, a possibilidade, lá está, de serem campeões, está vedado pelo facto de não serem portugueses. Só aí já há pano para mangas. Também já vi muitos regulamentos em que se diz que a taxa a pagar para se inscrever é diferente, consoante se seja português ou não seja português. Também há aqui, às vezes, o pagamento de taxas de transferência que são francamente desproporcionadas. E isto acontece com miúdos de 12 anos, com miúdos de 8 anos, com miúdos de 10 anos, de clubes de quem nunca ouvimos falar o nome. E, portanto, o direito da União Europeia pode ser invocado em defesa, porque também aí está o direito ao desporto. Aí também se invoca a Constituição, o artigo 79 da Constituição, aí também se invoca um outro artigo, o artigo 70 da Constituição, que diz que as crianças e jovens têm que ser protegidas em especial através da educação física e do desporto.
Aí também se invoca um outro artigo da Constituição, o artigo 64, do direito à saúde através da educação física e do desporto. E, portanto, juntando isso ao direito da União Europeia, há muitas crianças e muitos jovens que podiam invocar esses direitos para pôr em causa regulamentos que há muitos que discriminam quem não é português. Muito bem. Pegaste agora num tema muito, muito interessante, que fizemos já aqui o paralelismo, fomos buscar a Constituição, que não é à toa que ela estava no tema. O desporto, sobretudo hoje em dia o desporto para todos, em Portugal é um direito fundamental. Ou seja, todos os cidadãos têm direito à prática desportiva, a ter acesso à prática desportiva e, por sua vez, o Estado, isto cria um dever, é um direito dos cidadãos, cria um dever no Estado, do Estado promover, dar acesso ao desporto para todos, inclusive criando instalações, condições e financiamento para tal. E, portanto, não só é um direito fundamental, como bem disseste, o desporto é uma forma também de garantir, de materializar outros direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, porque o desporto promove a saúde, como o direito à educação, à integração social, entre muitas outras coisas. Fazendo aqui um paralelismo com a União Europeia, isto em Portugal, ou seja, Portugal tem um modelo intervencionista, eu sei que tu és um defensor desta nomenclatura, temos um modelo intervencionista, mas nem todos os países da União Europeia têm um modelo desta natureza, em que o Estado se obriga a dar acesso à prática do desporto para todos. E, portanto, temos aqui algumas incongruências. Embora na tua apresentação tenhas feito alusão a que a nível da União Europeia há tratados, há legislação nesta matéria do desporto, ou seja, o desporto passou a estar expressamente consagrado a nível comunitário como sendo um direito para todos os cidadãos, há incongruências, de acordo com o Eurobarómetro, porque temos diferentes tipos de países. Cada país tem a sua própria legislação e tu disseste há pouco que nós próprios temos alguma legislação contrária ao direito comunitário e, portanto, de que forma, em primeiro lugar, se achas que aquilo que é o tratamento que a União Europeia tem dado ao desporto, e quando falo de desporto, podemos referir-nos ao desporto de elite, ao desporto para todos, se tem dado o devido tratamento, se aquilo que existe é suficiente e se poderia ser feito mais, nomeadamente mais harmonização entre os Estados-membros, para garantirmos que depois todos têm acesso a este desporto para todos, que de facto não chega a todos. Ele de facto não chega a todos, isso aí dava um pano para mangas. Ele de facto não chega a todos, mas vamos pensar assim, o Eurobarómetro. Há países que vamos ao Eurobarómetro e que olhamos e dizemos, bom, tem números fantásticos, as pessoas praticam imenso desporto. E vamos aos nossos números e ficamos todos, não há ninguém nesta sala que não fique envergonhado com os números que não são de agora em relação a Portugal. E perguntamos, mas porquê que os portugueses, e o Eurobarómetro dá algumas pistas sobre isso, porquê que os portugueses fazem tão pouco desporto? Não é a legislação que vai fazer com que as pessoas pratiquem mais desporto. Porque os países que praticam mais desporto, de acordo com o Eurobarómetro, são precisamente aqueles países que têm menos legislação aplicada ao desporto. Alguns deles até nem têm sequer desporto na Constituição. Portanto, isto pode querer dizer, até a nós, todos amantes do direito, que temos que pensar que o direito tem muita importância, mas não tem tanta importância como às vezes nós pensamos que possa ter. Nós, por exemplo, ao nível do desporto e saúde, temos um leque de legislação incrível. Nós temos legislação para promover o desporto e saúde e então aqui, a nível camarário, conhecem isto muito, tão bem ou melhor do que qualquer um de nós. Requisitos técnicos e de segurança para as instalações desportivas. Sobra a legislação. Os seguros que existem para a prática desportiva. Sobra a legislação. Isto é para proteger o praticante. Protege o praticante para que ele possa praticar em segurança e em saúde. Há legislação que também fomenta acessibilidades para os praticantes com deficiência. Não há o licenciamento de uma infraestrutura desportiva que não tenha o respeito para... Há uma série de legislação do binómio desporto... Exame médico obrigatório para o praticante desportivo federado. Há muita coisa, mas na prática depois, esse protecionismo não se reverte no aumento da prática desportiva.
Portanto, não é por haver mais legislação que há mais prática desportiva. Literacia financeira, a Lei de Bases da Saúde também, diz que se tem que incentivar as pessoas a ter estilos de vida saudável. O desporto passa por estilos de vida saudável. Nós vemos, mestre para a tua saúde, aposto que aqui a Câmara de Abrantes também já deve ter tido um programa assim chamado ou parecido. Também não é suficiente. Temos que encontrar outras formas também de literacia financeira para que as pessoas se mexam mais. Não é pela legislação que nós vamos lá para que as pessoas pratiquem mais desporto. A União Europeia dá essa liberdade para que cada Estado-membro tenha a sua política. Exatamente. E só atua em valor acrescentado, ou seja, só atua subsidiariamente. Se e quando for necessário intervir, sendo um valor acrescentado, como complemento e não como impondo a legislação. Nunca vai harmonizar, a não ser que o tratado mude, porque neste momento o tratado diz que é uma competência dos Estados e a União Europeia atua em complemento. Complemento. Muito bem. Outra questão aqui que tinha, portanto, já percorremos aqui algumas das questões com as tuas respostas que eu tinha relativamente aqui à União Europeia. Em relação aqui, também fazendo a ponta aqui com o poder local e também com as pequenas coletividades, como falamos, o desporto em Portugal é um direito constitucional, é um direito fundamental. Com esta constitucionalização e, portanto, tendo o cidadão, tendo estas coletividades direito de exigir ao Estado, é possível, no atual quadro legal, exigir mais ao Estado, e quando falo aqui em Estado, naturalmente, que o Estado delega grande parte destas competências no poder central, o Estado no poder central, no poder regional, no poder local, vai delegando esta promoção do desporto para todos. É possível a estas entidades, seja ao poder autárquico, seja às próprias coletividades, exigir mais ao Estado, porque ele está obrigado a promover, a propagar este direito fundamental que é o desporto? Eu acho que é possível, mas digamos que o Estado Central tem sempre uma defesa, que é esta. A Constituição, como nós sabemos, diz o Estado e não divide o Estado, não é? O Estado, há outras normas em que se diz o Estado, vírgula, as regiões autónomas, as autarquias locais, que são o Estado também. Certo. Na Constituição diz só o Estado, mas diz o Estado em colaboração e depois vem o movimento associativo, vem o privado. O que significa que o Estado tem uma incumbência prioritária, mas não é só o Estado. Nós todos, os privados também, até uma empresa ligada à gestão do desporto, tem a sua missão em promover o desporto. E nós todos, cidadãos individuais, temos essa missão também. O Estado tem a incumbência prioritária, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Uma empresa de mergulho esportivo, um ginásio, tem essa responsabilidade. Não é só apontar o dedo ao Estado. Mas se a incumbência prioritária é do Estado, e se falha qualquer coisa, então essa omissão é do Estado. E é possível, nos termos da lei e da Constituição, imputar ao Estado essa omissão. O Estado falha por omissão, peca por omissão, não está a cumprir o seu dever de proporcionar o direito ao desporto para todos. Isso é possível fazer. Uma ação por responsabilidade civil extracontratual contra o Estado. Muito bem. Agora, também ao nível, por exemplo, da saúde. Não há saúde promovida através do desporto. E o Estado vai responder, bom, mas há acordos do Tribunal Constitucional que dizem sempre o Estado só pode atuar dentro da reserva do possível. No sentido que eu tenho um bolo e, portanto, se o bolo só tem este tamanho, eu não posso dar mais do que este bolo, ou então tenho que dar fatias mais pequenas a cada um. Então não se pode estar a pedir ao Estado que dê muito mais se o Estado só tem este bolo para dar. E o Estado tem sempre esse argumento para se defender. Certo. Isto levanta aqui outra questão. Isto já são provocações, mas força. Claro. Muito obrigado, Dr. Alexandre, pela eloquente apresentação e, de facto, eu até sou um homem da história e desconhecia aqui alguns episódios da própria história relacionada com o desporto enquanto, enfim, elemento integrado na nossa Constituição, exatamente no ano em que celebramos o bicentenário da Constituição de 1822, que é uma coisa aparentemente distante de todos, mas de facto é aqui uma magna carta que devia de ser, se calhar o senhor já foi membro de um governo,
Ninguém é perfeito, não é? Como? Ninguém é perfeito. Não. Aliás, a minha intervenção, talvez que encerrada aqui também por algumas opiniões, vai exatamente nesse sentido. Portanto, o tema que estamos aqui a abordar foca muito as questões constitucionais e eu confesso que desconhecia o facto da Constituição apenas relevar o desporto a partir de um determinado momento da nossa história, porque julgava que isto fazia parte quase da nossa essência enquanto cidadãos, enquanto portugueses, enquanto filhos da Constituição de 1822, há 200 anos, curiosamente. Mas a minha intervenção é esta, sabendo de antemão que há pouco abordou, e eu creio que num dos seus slides eu não tive a oportunidade de aferir adequadamente, e devia tê-lo feito, percebi que havia ali 2% do PIB, não? Sim, o desporto cerca de 2% do PIB da União Europeia. Até pelo valor económico que o desporto representa. E hoje fala-se muito, por exemplo, da dimensão do turismo e da importância do turismo no PIB. E, portanto, o senhor, creio que foi, corrija-me se estiver enganado, foi secretário de Estado do Desporto. Só. Desporto e Juventude. Foi Desporto e Juventude só. Desporto e Juventude, não é? Eu queria dizer Desporto hoje a atual Secretaria também é a Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. Da Juventude e Desporto. Exatamente, pronto. Mas de qualquer das formas, portanto, até enquanto autarca que também tem o pelour da cultura, e hoje o nosso Estado tem um Ministério da Cultura, 0,3% do orçamento, não é? Ou 0,5%, julgo eu agora, que está proposto para o novo Orçamento de Estado. A pergunta que lhe deixaria, até em jeito, obviamente não é provocação nenhuma, porque também não exerce essas funções hoje, é que será que o desporto hoje, por tudo aquilo que representa na sociedade portuguesa, por tudo aquilo que releva, não só para a cultura, para a saúde, como disse e muito bem, para a questão até do próprio turismo desportivo, para as questões do lazer, da promoção da atividade física, desta lógica obviamente totalizante e globalizante do desporto para todos, em todos os lugares, e por tudo aquilo que as próprias autarquias também, como disse, fazem, porque quando se diz que o Estado é o Estado na sua plenitude, quando se fala do 0,5% para a cultura, não é verdade, porque as autarquias também elas investem muito em cultura e também elas investem muito em desporto. E portanto, eu acho que julgo que posso falar pelos outros 308 municípios, pelos outros 307 municípios do país. Mas quando é que haverá, independentemente das questões tutelares, estar sobre o Ministério da Educação, ainda há pouco tempo se falava, isto vai ser muito bom estar sob a alçada do Ministério dos Assuntos Parlamentares, porque de facto está mais perto até do Primeiro-Ministro e a própria Ministra da Tutela está mais perto do Primeiro-Ministro. Será que nós vamos chegar aqui alguma vez, até nesta terceira década do século XXI, a ter um Ministério do Desporto? Ou justificar-se-á, do ponto de vista político, nós um dia, até pela força que nós temos, por tudo aquilo que o desporto representa em Portugal, na Europa e no mundo, termos concretamente um Ministério do Desporto, como deveríamos ter, provavelmente, se calhar, até um Ministério do Turismo. E somos, sem jamais, e permita-me também, em jeito de redenção deste comentário, sem jamais querer desmerecer o enorme papel do Secretário de Estado do Desporto. Não é? Obrigado. Muito rapidamente. Primeiro, em relação à história, por acaso é uma coisa que eu também só soube há pouco tempo. A primeira referência que houve ao desporto na nossa Constituição vem do Salazar, da Constituição 33, quando fala nas corporações e fala na educação física. Curiosamente. Primeira questão. A segunda, muito importante, que falou, o desporto é muito transversal, o que significa que toca em tudo. Um Conselho de Ministros invariavelmente vai falar de desporto, porque no momento em que direito ao desporto para todos, alguém diz, bom, no Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, aqui está dito que tem que haver infraestruturas desportivas nas prisões. É o Ministro da Justiça que vai falar. E porquê que tem que haver infraestruturas desportivas nas prisões? Porque os presos, os reclusos, também são gente. Direito de desporto para todos. Bom, acessibilidades a infraestruturas desportivas. É o responsável pela solidariedade social que vai falar. Turismo desportivo é o Ministro da Economia que vai falar. Portanto, o desporto está presente em todo o lado. É altamente transversal. Ambiente também tem muito relacionado com o desporto. Tudo tem a ver com o desporto. Mais transversal que o desporto é difícil. E, portanto, tem que se dar a devida importância ao desporto, e a devida importância não é só dizer que ele é muito importante, é dar-lhe a dotação orçamental correspondente, que é o mesmo que vocês também dizem quando nos dizem vamos transferir competências para vocês
autarquias e vamos dar coisas que são muito importantes. E vocês dizem, muito obrigado, mas também já agora deem-nos o dinheiro, porque não é só a importância, é também a dotação orçamental. É exatamente isso. Quando é que depois também a importância se vai rever no Ministério do Desporto, que eu também sou claramente favorável a isso, porque, obviamente, que o simbolismo tem muita força, até depois na relação que se tem com os pares europeus, com os patrocinadores, com toda a gente. Às vezes, as coisas se calhar são mais simples do que parece. Só assim acho que vai acontecer quando vier um Primeiro-Ministro que adora desporto e que tenha essa ideia ele próprio. Tirou-me uma das perguntas, que era preciso. Não, fez muito bem, porque assim é da forma que interagimos, e eu vou passar agora a palavra também ao público. Tenho mais uma questão, mas precisamente com este ponto que o Alexandre tinha referido na apresentação, dos 2% do PIB, isto, creio eu, que são receitas, ou seja, o contributo direto para o PIB. Direto. O indireto não está aqui contabilizado. E indo de encontro àquilo que também perguntou, acho que mais do que haver um ministério, porque depois isto é uma questão orgânica, acho que mais do que haver um ministério, tem que haver o desporto constitucionalmente consagrado, com tantas ligações à promoção de outros direitos. E em termos da União Europeia, com o peso que hoje tem, deveria estar refletido naquilo que é o orçamento de Estado e haver dignidade do desporto, no sentido de ter um orçamento compatível com aquilo que representa para o produto interno bruto, de forma indireta também, nomeadamente os eventos desportivos, tudo aquilo que as empresas privadas geram no desporto, as coletividades, tudo aquilo que movimenta, inclusive em outros setores, porque há muita coisa que depois é compatibilizada como sendo produção de outros setores, mas que veio por via indireta do desporto. E, portanto, só aí é que... O termo é mesmo esse, dignidade. Por exemplo, a fiscalidade. Como é que se compreende que se pague 23% de IVA para entrar num ginásio, por exemplo? Como é que se compreende que não se possa, a nível de mecenato, que não haja mecenato esportivo para um praticante? Porquê que não está tipificado como mecenato esportivo um donativo ao Miguel Oliveira, por exemplo, para dar o exemplo de um cliente do nosso escritório? Por que não? Porque é só uma pessoa coletiva. Por que não dar um atleta? E isto para uma Câmara Municipal também tem importância. Sem dúvida, o estatuto do dirigente desportivo... Em regime de voluntariado, desde 95 está para ser revisto. Estamos nesta luta e, portanto, ainda não há, ou seja, falta reconhecimento da dignidade e do peso que o desporto efetivamente tem para a economia. Como é que se incentivam as pessoas a prescindirem do seu trabalho, a prescindirem da sua família para se dedicarem aos clubes? Na Madeira houve recentemente uma alteração, não será perfeita, mas já está bem melhor do que... Mas tem muitos incentivos, sobretudo, por exemplo, para dirigentes desportivos voluntários que são simultaneamente professores, que são simultaneamente funcionários camarários e, portanto, esses terem um regime de compatibilização e um regime que promova aqueles venham para a atividade desportiva, que promovam, seja em que modalidade, em que género for. E ainda estamos, portanto... Eu diria, ao lance da provocação de me responder se este direito para todos, desporto para todos, que é o que está na Constituição, se quer em Portugal, quer na União Europeia, ainda é um direito utópico. Ou estamos no bom caminho, mas, ou seja, ainda não chega a todos, ainda não se manifesta com o peso que se deveria manifestar. Não se manifesta também porque nós, às vezes, queremos o fim sem começar pelo princípio, perdoe-me a minha expressão. Nós temos na nossa lei de bases, e já tínhamos em 90, a Carta Desportiva Nacional, que diz que nós temos que saber quais são os hábitos desportivos dos portugueses, quais são as infraestruturas que existem pelo país fora. Vocês têm uma Carta Desportiva Municipal, conseguem aqui uma Carta Desportiva Municipal, mas não conseguem uma Carta Desportiva Nacional. Ora, se não há uma Carta Desportiva Nacional, nós não sabemos quais são as infraestruturas desportivas em Portugal, da A a Z. Quais são, quantas são, de que modalidades podem servir, quais são as que precisam de requalificação. Assim não se fazem políticas para dizer Portugal carece de infraestruturas para o handball. Vamos construir infraestruturas para o handball. Isso é que é desporto para todos, é proporcionar às pessoas poderem... Se há falta, depois, requalificação. Há aqui uma série delas que não são seguras. Então vamos requalificá-las para poderem ser seguras. A segurança tem para todos, para os idosos, por exemplo. Vamos ao Eurobarómetro e os idosos respondem, muitos deles, em Portugal também,
Porquê que não faz desporto? Porque tem o receio de sair à rua, porque não é seguro ir até ao jardim fazer atividade física. Então o problema é das acessibilidades. É uma matéria também para todos os municípios. Então o desporto para todos é muito bonito, mas tem que se dar as acessibilidades, ou se vai buscar as pessoas idosas a casa e se as leva aos jardins, ou aos ginásios, ou aos pavilhões, etc., ou então não há desporto para a população sénior. E a população sénior chega a um ginásio e diz, não há seguro para si, porque os seguros aqui são só até aos 65 anos. E o seguro é obrigatório. Pronto, já não vou fazer atividade física. Mas a Constituição diz desporto para todos. Mas é uma questão de saúde pública. E então, o que é que acontece àquela pessoa? Não é discriminatório em razão da idade? Não há desporto para todo, e estamos a falar de regras contratuais no âmbito de um seguro. O desporto para todos tem que se conseguir no dia-a-dia e nós temos que trabalhar melhor a esse nível. Posso? Claro. Bem, obrigado a todos, em particular a quem ousou fazer este encontro, a quem eu chamo Congresso, é um encontro. É um prazer voltar a ouvir o mestre Alexandre, a quem a Confederação e as coletividades devem bastante. Nós hoje somos membros do Conselho Económico e Social por proposta sua, e isso contribuiu muito para o reconhecimento das coletividades. Eu sou Augusto Figueiredo e estou neste momento como Presidente da Federação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Santarém, que são 2.000 no distrito, com 7,5% do território nacional, 21 concelhos, 153 freguesias e 483 mil habitantes. E também como Conselheiro Nacional da Confederação, que representa 30.000 coletividades, clubes e associações. A questão colocada relativamente a este ponto, gostava só de fazer no preâmbulo e colocar duas questões ao mestre Alexandre Mestre. A primeira é, a Organização Mundial de Saúde escreveu em 2021 que, a manter-se o atual modelo de vida, atual governança, a humanidade vai perder a sua maior conquista do último século. Qual foi a maior conquista do último século? Entre a Primeira Guerra Mundial e 2017. Foi as mulheres e os homens dobrarem a esperança média de vida. A manter-se o fast food, a falta de prática e atividade física, e depois é que é o desporto, prática e atividade física, e depois é que é o desporto, para todos, e não o desporto de alto rendimento, que também é importante para promover, nós já estamos a perder. No próximo quartel, as mulheres vão perder 5 anos na esperança média de vida e os homens 7. O que é que recomendam? Atividade física, atividade física, atividade física e, a seguir, desporto. Portanto, isto vai ter que mudar, primeiro aspecto. O segundo é, e não é de menos importância, ela hoje, e este congresso dito assim, é isso mesmo, é que eu não sei se sabem quantos postos de trabalho é que a indústria do desporto diretos criam no mundo. Alguém tem ideia? O mestre tem. Mas são 500 milhões de postos de trabalho. E das estatísticas, 500 milhões. Não estamos a falar do trabalho infantil no Oriente. Vocês sabem que o número de voos no mundo com o desporto é muito maior do que o turismo. É por isso que há agora a centralidade dos 2%, por questões não só de movimento de capitais, mas porque é uma indústria. Primeira questão, contando isto tudo, a Constituição divide, como disse o professor, divide as responsabilidades do Estado para a atividade física e o desporto para todos. E lá, até somos a única Constituição que eu conheça que diz que tem que ser com os clubes, coletividades e associações. Está na lei. O que acontece é que quer
as coletividades, clubes e associações são sempre enteados. Aliás, prova-se até no próprio Congresso, dito assim. A segunda é, isto nunca vai dar certo, não é porque não saibam, é porque não têm interesse que a atividade física, nós passamos, infelizmente, agora, nos dados do Eurobarómetro, somos o último país em percentagem de atividade física. Na Europa, passamos de terceiro para último, que é uma medalha triste. Portanto, o que eu ia colocar é, e fiquei feliz pela intervenção, se as coletividades, a Confederação, devem ou não devem, podem ou não podem, colocar por omissão a inconstitucionalidade por parte dos governos depois de 25 de Abril relativamente ao apoio. Não só às coletividades, clubes e associações, porque a gente pode estar todos a falar aqui em juristas, leis, treinadores, tudo. Mas eu não conheço nenhuma Câmara com campeões nacionais, nem regionais, nem europeus. Nem conheço nenhuma empresa per si que possa ser ela, pode ser a pessoa, que é uma das coisas que deve ter. Se deve ser colocada ou não a inconstitucionalidade por omissão por parte dos governos de Portugal. E a outra era se não está tudo ao contrário. Então não devia ser na escola, no desporto escolar, na família, no bairro, em casa, que tudo isto devia começar. Eu sou professor há 40 anos. Os símbolos, como disse o professor, e os sinais, marcam-nos para a vida. Então, se eu não tenho acessibilidade, não tenho condições, meus pais não têm horário, não têm tempo, como é que eu vou levar o meu miúdo? Eu agora, em Ribaior, se quiser pôr o meu miúdo, os meus netos no futebol, tenho que pagar 50 euros por cada um. Porque já não há ringues no exterior por falta de segurança ou por acessibilidades. Portanto, o que é que eu queria colocar aqui? Como pessoa que conhece como ninguém, ou como muito pouca gente, esta questão da inconstitucionalidade por omissão. E a outra é se estas políticas públicas da saúde, da prática da atividade física, não deviam estar centradas na escola e nas coletividades. Disse. Obrigado por tudo. Bem, eu acho que não fazia mal um abanão com uma ação dessas. E devo dizer que eu sou responsável por 2 anos de todo esse percurso. Mas acho que não fazia mal um abanão desses. E está dito. O desporto escolar. Até mesmo antes do desporto escolar, o que acabou de dizer aqui da compatibilização. A nossa lei de bases diz, salvo erro no artigo 6º, que uma das medidas para a promoção da atividade física é precisamente a compatibilização ou o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e a prática desportiva. Nós podemos fazer tudo, podemos trabalhar, estar em família e praticar desporto. Pergunto ao nível do desenvolvimento dessa lei, porque é uma lei de bases que pressupõe o seu desenvolvimento, não encontro legislação de desenvolvimento que diga para que o trabalhador possa ter uma flexibilidade no seu horário de trabalho para efeitos da prática desportiva. Não conheço. Mas posso estar a pecar a esse nível, mas falo muito com os meus colegas de trabalho lá no escritório e não conheço. Depois, em relação à questão que coloca do desporto escolar, precisamente a própria lei de base do sistema educativo, porque há aqui várias leis em conjunto, quando fala no desporto escolar, diz que a principal missão do desporto escolar é a saúde. Ora bem, então, tem que haver aqui mais concertação entre, da tal transversalidade que aqui foi falada há pouco, entre saúde, educação e desporto. Em Portugal, as coisas não se planificam. Para dar o exemplo da educação, há um plano estratégico para o desporto escolar, mas é só para o desporto escolar. Não há um plano estratégico para o desporto. Ora, quando a estratégia é parcelar e não integrada, não é uma verdadeira estratégia. O
O engenheiro José Lelo foi Ministro do Desporto. O Ministro Lelo, a lei orgânica... Julgo eu. A lei orgânica que demorou um ano e meio a ser feita, depois o Governo houve ali umas mudanças e não chegou depois a operacionalizar-se. Ok, pronto. Mas, Era o Ministério da Juventude e do Desporto. Exatamente. Ok, obrigado. Questões da vossa parte? Dúvidas? Eu tinha que fazer, Alexandre. A nossa relação de alguma irritabilidade entre nós tinha que fazer. Se diz irritabilidade, parece o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, não é? Não são eles que utilizam essa expressão do otimismo irritante? Exatamente. Não, estamos a brincar, damos-nos bastante bem. Parabéns por toda a apresentação. Aliás, como sempre. Pergunto, quanto à Euroliga, à Superliga, palpites, da minha opinião humilde, acho que dificilmente a Superliga não continuará o seu caminho por força da jurisprudência. O que te pergunto é, tu que achas, revisitando, é óbvio, da jurisprudência vigente, o que é que vai acontecer à Superliga? Eu acho que há uma forte probabilidade de o Tribunal decidir a favor, como antevês, da continuidade do projeto. Espero que não. A minha única esperança ancora-se no artigo 165 do Tratado, precisamente porque esse artigo que resultou, como eu disse, da introdução do desporto no Tratado de Lisboa, diz, como bem sabemos, que o desporto é algo específico, portanto, reconhece as especificidades do desporto, e se o desporto é específico, tem que ter um tratamento específico no âmbito da aplicação do direito da União Europeia, logo no âmbito da aplicação também do direito da concorrência europeu. Fala na abertura das competições, e, portanto, a abertura das competições pressupõe promoção e relegação. Não pressupõe uma competição fechada, como aquela que pretende ser a Euroliga, em que há um conjunto elitista de clubes que tem uma competição por convite, e ali estarão, e ninguém sobe, ninguém desce, porventura haverá um FII, que é uma franquia que se pagará, e não há distribuição para a formação, não há aposta nos jovens jogadores, portanto é todo o entretenimento e não o desenvolvimento do futebol em particular. Portanto, aquela expressão, abertura das competições que está no tratado, os juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia não poderão deixar de olhar para aquela expressão. Também nesse artigo 165 há uma expressão da função social e educativa do desporto, que é completamente colocada de parte numa competição fechada, porque uma competição fechada em que não se procura depois olhar para o desporto de base, para a tal formação, onde é que está a função educativa e social do desporto? Não existe. Portanto, vai ser o teste da proporcionalidade, que é o que tem sido a jurisprudência, como bem sabemos, quase sempre do Tribunal de Justiça quanto ao desporto. Qual é o objetivo? E há meios menos ou mais restritivos para atingir esse objetivo. Dentro dessa proporcionalidade, que de facto restringe a concorrência, restringe. Não temos dúvidas de que as regras estão a restringir a concorrência. Agora, são ou não são necessárias para esse objetivo? Eu considero que sim, e junto-lhe o 165 do Tratado. Agora, como dizia bem, há uma jurisprudência, que é a tal decisão da Comissão, no caso ISO, que deixa antever algumas cautelas. É totalmente, eu acho que está 50-50. E pouco sei, porque foi um caso em que estiveram 21, para além das partes, tiveram, por exemplo, 21 Estados-membros. Nunca, bateu o recorde, nunca tanto país se quis associar a uma audiência como num caso como este. Mais questões? E nós estivemos supremamente representados pelo nosso comum amigo José Luís da Cruz Vilaça. Mais uma. Queres tudo para ti. Parabéns, Alexandre, pela apresentação. Parabéns, Ana Marques, também, pela tua qualidade de moderadora excelente. A questão que eu tenho a colocar é a seguinte. À semelhança dos campeonatos que há de basquete, NBA e outros nos Estados Unidos, em que há a possibilidade dos jogadores transitarem para outras equipas
noutras competições. Aquilo que eu questiono é se eventualmente houver uma decisão positiva, no caso ISO, e no caso de haver uma nova competição em que há até possibilidade dos jogadores transitarem para outros clubes no âmbito dessas competições, isso já não violará os tratados da União Europeia, e creio que também foi dito aqui, se há a possibilidade de uma punição no caso do jogador voltar a integrar a competição pela qual ele foi contratado inicialmente, e como é que tu, Alexandre, vês essa possibilidade? Eu acho que o caso ISO é mais difícil sustentar a compatibilidade com o direito da União Europeia do que o caso da Superliga. Porque ainda aí depois se junta o direito ao trabalho dos próprios praticantes. E a desproporcionalidade das sanções que estão aqui em causa, porque os praticantes estão a ir exercer o seu trabalho no momento em que nem sequer estão a competir no outro, enquanto que a Superliga, para existir, tem que necessariamente haver uma sobreposição do calendário da Superliga com o calendário das competições nacionais e com o calendário das competições da UEFA, por exemplo. Não dá para estarem todos ao mesmo tempo. E há um argumento também na Superliga que não se pode utilizar neste, que é as seleções nacionais. Porque só há seleções nacionais com federações desportivas. Estou a recordar-me de uma possibilidade. Há um campeonato na Índia, creio que é na Índia, Sim. Que são de 3 meses. Exatamente. Imaginemos que Aí o está. futebol para aqui, Excelente exemplo. o campeonato para cá, e eu, enquanto jogador, quero competir naquele campeonato na Índia. Correto. Exatamente. Se houver uma decisão, no caso ISO, que aponte para a possibilidade do atleta ir para uma outra competição paralela fora da órbita federativa, esse é um excelente exemplo. Eu estou na competição indiana, terminou, e agora há aqui uma empresa que presta serviços, e em tempo até houve uma empresa que era ligada ao mundo audiovisual, que quis organizar uma competição e depois transmitir a competição. Vou fazê-lo durante aqui um tempo e vou chamar uma série de atletas que estão livres neste momento. Isso vai ser possível. Colocar-se-á, se calhar, a questão que eu também coloco nas seleções, e se o jogador se lesiona? Ora, lá está. Esse é também um argumento positivo e que foi utilizado na audiência. Porque a FIFA, precisamente, criou um seguro centralizado para os jogadores que são obrigatoriamente cedidos às seleções nacionais, por força do seu regulamento. Se lesionarem, não caberá aos clubes terem que suportar esse custo. Vamos acionar aquele seguro. Isto existe num modelo solidário, não é num modelo fechado. Ora, aí está. Muito bem, exatamente. Obrigada. Era bom que os juízes tivessem que ouvir-te. Mais alguma questão? Acho que também já ultrapassamos um bocadinho o nosso tempo, portanto, não muito, mas ultrapassamos ligeiramente. Portanto, se não houvessem mais questões, agradecer a vossa presença, a vossa atenção, os vossos contributos, agradecer ao Alexandre. Obrigado, Ana. Pela excelência da apresentação, e desejar-vos muitos sucessos pessoais e desportivos. Olha, estava a olhar para si. Terminamos este dia com o agradecimento a todos os participantes neste encontro, em especial ao excelente trabalho aqui apresentado por oradores e moderadores. Amanhã o Congresso do Desporto continua com uma sessão única aqui em Abrantes, onde serão apresentadas as conclusões de todos os módulos apresentados ao longo do dia de hoje nos 4 municípios. Retomaremos os trabalhos amanhã pelas 9 horas. Muito obrigado.